Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h06, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Graças a Deus, sextou, hein? E sextou com muita emoção, hein? Torcedor do Guarani, torcedor da Ponte Preta. Que sexta-feira! O Bugre em ação contra o Botafogo, a Macaca lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E claro, nós vamos dissecar tudo aqui pra você. Mais uma. Então vamos lá, neste clima de alegria, neste clima de sextou. Aliás, já eu vou acionar o Fábio Scheibe. Antônio Lupe bem me lembrou aqui. Felipe Pereira. 27 de outubro, então, com a colaboração de Felipe Pereira, hoje é aniversário da cidade de Mojimirim. Do Mojimirim. Do Clube Mojimirim. Ah, Mojimirim, Rivaldo, Valber, Leto, Admilson, Oswaldo Alvarez. Quanta gente boa, e já o Fábio Scheibe então vai falar sobre o aniversário do Sapão da Bujana. Vamos lá então, Pan-Americano, as areias do Parque Peñalolén serão palco de um dos pontos altos da programação do 7º dia de disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O Brasil vai disputar 2 finais do vôlei de praia, masculina e feminina, além de 9 decisões do ouro no boxe. Haverá ainda disputa de medalhas no tiro esportivo, pentátulo moderno e ciclismo. É o time Brasil fazendo muito sucesso lá no Chile. E quem vai fazer sucesso hoje é o Guarani diante do Botafogo às 9h30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Novo uniforme, Regis em campo, Alan Santos vivendo boa fase. Indícios de um resultado positivo. Antônio Lupe, bom dia, e o Bugre? Tudo bem, Carlão? Bom dia a você, uma ótima sexta-feira e a todos que acompanham o CBN Esportes. Guarani em campo contra o Botafogo. Jogo que pode colocar o Bugre novamente no G4 da Série B. O Guarani, se conseguir os 3 pontos, vai dormir tranquilamente no G4 até domingo, quando aguarda o resultado entre Juventude e Vitória. Na verdade, Vitória e Juventude, porque o jogo acontece no Barradão. Em relação ao time que começa a partida, Matheus Bueno está de volta. Regis será o titular e no ataque, Bruno José também deve ser confirmado. Guarani de azul, uniforme aprovado pelo Conselho Deliberativo ontem à noite, em comemoração aos italianos que ajudaram na fundação do Guarani. Tá certo. Novidades hoje, então, no estádio Brinco de Ouro, e que o Guarani possa coroar esta sexta-feira com uma vitória frente ao Pantera, o Botafogo, tradicional Botafogo de Ribeirão Preto. NBA, Sacramento Kings e Golden State Warriors jogam hoje às 11 da noite pela temporada regular do basquete norte-americano. O time de Steph Curry tenta se recuperar após perder na estreia para o Phoenix Suns. No primeiro jogo da temporada, os Warriors perderam em casa, 108-104. Desta vez, a equipe vai precisar se deslocar a Sacramento, em longe, para encarar os Kings, que venceram o Utah Jazz na estreia, 130-114. Capital paulista, Vinícius Moura. Palmeiras, ressaca da alegria, goleada sobre o São Paulo e preparação para o jogo contra o Bahia. O São Paulo tem o Atlético Paranaense, Corinthians e Santos disputam o clássico na Neoquímica Arena, mas claro, o Peixe ainda está saboreando a vitória complicada diante do Coritiba, Vinícius. O Santos venceu o Coritiba por 2-1 na Vila Belmiro e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Peixe marcou o primeiro gol com Joaquim aos 3 minutos de partida. Tomou um empate aos 10 em pênalti convertido por Robinson e com um jogador a mais em campo, o alvinegro alcançou a vitória na etapa final em gol de Marcos Leonardo.
O Santos volta a campo no domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O técnico corintiano Mano Menezes poderá repetir a equipe que iniciou o duelo contra o Cuiabá. O Palmeiras enfrenta amanhã o Bahia no Allianz Parque. Zé Rafael, suspenso, será desfalque. O atacante do São Paulo, Lucas Moura, sofreu um estiramento na coxa e deve ser desfalque por 3 semanas. Lucas Moura. Nossa, eu senti a dor dele no jogo contra o Palmeiras. Meu Deus do céu, que ele tem aí uma boa recuperação. Mais basquete, agora Brasil, hein? A Champions League das Américas confirmou a participação de Franca, olha aí, Lupe, você que gosta, Franca, Flamengo e São Paulo, como os representantes brasileiros para a 5ª edição da competição, que começa em dezembro, hein? A confirmação foi feita após a deliberação com a FIBA, a Confederação Brasileira de Basquete, e a Liga Nacional de Basquete. Força para os brazucas! Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte está em Novo Horizonte, mas Lupe traz notícias, a preparação da Alvinegra. Jogo complicado hoje, 9h30, Lupe. 2 realidades diferentes. Enquanto o Novo Horizontino pensa e busca o G4, a Ponte precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Precisa vencer de qualquer jeito, porque outro resultado pode jogar a macaca na zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time, o técnico João Brigatti tem a volta de Felipinho, de Elvis e também de Gé. Só que, por outro lado, ele perdeu Mailton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Daqui a pouco, informações da Ponte e também o que disse Eduardo Batista sobre o 5º encontro entre as duas equipes em 2023. É verdade, Eduardo Batista, aqui de Campinas, muita ligação com a Ponte, só que agora ele cuida do Novo Horizontino e realiza sim uma boa campanha dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Fórmula 1, a temporada 2023 da Fórmula 1 está na reta final. Neste fim de semana, a categoria dá seguimento à última rodada tripla do ano com o Grande Prêmio do México, 27, 28 e 29 de outubro. O já definido tricampeão Max Verstappen, que faturou o título no Grande Prêmio do Catar, chega como o atual vencedor no Autódromo Hermanos Rodrigues. Fábio Scheibe, bom dia, uma boa sexta-feira para você. Fortaleza é o Brasil na final da Sul-Americana e o parabéns para o Mojimirim, o aniversariante do dia. Fabião, bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Tá chegando a hora, hein, Carlão? Amanhã às 5 horas da tarde, Fortaleza tem o maior desafio da sua história. O Leão encara a LDU do Equador na decisão da Copa Sul-Americana. O jogo será no estádio Domingo Burguenho, em Maldonado, ao lado de Punta del Este. A Conmebol prevê mais de 8 mil torcedores do Leão no Uruguai. Será a maior invasão internacional da história de uma torcida do Nordeste. O técnico Juan Pablo Voivoda, no campo, não tem problemas para escalar a equipe. Ele conta com um ataque com Guilherme, Marinho e Lucheiro, que é a grande esperança de gols e de título para o Fortaleza. Já o adversário, a LDU, tem Paolo Guerreiro, aquele atacante peruano que atuou pelo Corinthians, como a maior esperança de gols também e a maior estrela do time equatoriano. Um abraço a todos de Mojimirim, foi aniversário da cidade no dia 22 de outubro, e Mojimirim agora, infelizmente, uma situação muito ruim. Mojimirim Esporte Clube está na 5ª divisão do Paulista, né? Até 2015 disputava a 1ª divisão paulista, disputava também a Série B do Campeonato Paulista, tem história com o grande Wilson de Barros, o presidente, com o Rivaldo, com o Valber, com o Leto, como você disse, com o Vadão. Tenho orgulho de dizer que meu tio-avô e meu avô foram presidentes do Mojimirim Esporte Clube, mas a época agora é muito ruim e conta com desmandos na presidência de Luiz Henrique Oliveira e também de Wilson Matos, um tipo de Massaf, tentando comprar o clube, uma briga que não se acaba e até virou caso de polícia já, mas um grande abraço a todos do Mojimirim Esporte Clube. Tá certo, Fábio Scheibe. Parabéns com alfinetadas, hein? Gostei, Scheibe, gostei. É a verdade. Não tem como esconder, né, Scheibe? Quinta divisão não é pra pouco. A Inter joga a 5ª divisão, cara. Vamos ter clássico. O Mogi só vai voltar a ser grande quando
Fábio Scheib Corporation assumir o clube Isso. como a SAF. Entendeu, Fabião? Poderia, sim. Vamos Tem muita lá, pena vamos lá. dessa Ajude a fazer, você ouvinte, nos ajude a fazer o CBN Esportes. Participe conosco através do WhatsApp neste clima de sextou maravilhoso. 9186-9070. 9186-9070. Tem as nossas redes sociais e, claro, o nosso YouTube /CBN Campinas. E o nosso programa é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. Aqui de corpo, mas o espírito está em Novo Horizonte. E o homem dos streamings, ele, a lenda, Daniel França. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h16, um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre Ponte Preta e Guarani e os grandes clubes da capital paulista. CBN Esportes Campinas. Vem aí o PUC 3D, Família, Esportes e Saúde. O Hospital PUC Campinas realiza o PUC 3D, a primeira corrida de rua. O evento acontece em Campinas, entre os dias 24 e 26 de novembro. Inscreva-se até o dia 20 de novembro. Serão 3 dias de imersão esportiva. Esperamos você. Mais informações no site noblu.com.br. Papais e mamães, o Giovanetti tem uma novidade especial. É o Combo Gio Kids, criado para oferecer o delicioso sabor da infância e que irá fazer a alegria dos pequenos. Saiba mais e nos siga nas redes sociais pelo @giovanetti.campinas. O Gio Kids já está disponível nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro, além do delivery. Experimente agora. Giovanetti, historicamente o melhor. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O amor está em se importar, em ajudar, em se doar e se cuidar. Ele está nas cores e em outubro ele é rosa. Para lembrarmos da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais atinge nós mulheres no mundo. Faça os exames, valorize seu corpo e sua saúde. Em outubro, somos rosa. Iniciativa CBN Campinas. Chegou um pedaço de Paris no Cambuí. Conheça o Bellevue Residencial, um empreendimento único, com uma clara inspiração no estilo francês de viver. Apartamentos de 128 a 250 metros quadrados com o alto padrão que você merece. Localizado em uma das ruas mais charmosas do Cambuí, rodeado por excelentes opções gastronômicas e de lazer. Visite o decorado na rua Capitão Francisco de Paula 260. Bellevue, um pedaço de Paris no Cambuí. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. 11h19. Bom dia, Thaís Azevedo. Sexta-feira, ruas e avenidas de Campinas. Movimentadas, Thaís? Alô, alô, alô. Thaís, eu acho que tá fechado o seu mic. Aê, é que vocês estão, né, Carlão? Ah, claro. Vamos voltar a fita, então? O reverso? Podemos? Ai, Carlão, olha, vocês me desculpem, sextou, eu já tô, entendeu? Já vai vir o Eu acho que você já tá no pós-sextou, viu? Pode ser, é verdade. Vamos voltar a fita, então, porque eu fiquei na dúvida, será que o problema é aqui ou aí? Aí eu fiquei parado, aí o Valmirzinho, o Lupe aqui, fala, Carlão, mas beleza, vamos lá. 11h20, sexta-feira, ruas e avenidas de Campinas movimentadas, Thaís Azevedo.
Bom dia. Vamos de novo, Carlão. Bom dia para o Lube, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, pela Avenida Princesa do Oeste tem uma pequena lentidão ali na chegada ao viaduto Laurão, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto são boas as condições. Pela Avenida Norte Sul tem um ponto de obras na saída da Avenida Orozimbo Maia, sentido Guarani, mas motorista, por enquanto, encontra trânsito fluindo bem. No sentido Taquaral, a lentidão somente na saída da Avenida Orozimbo Maia, seguindo ali pela Avenida Júlio Prestes. Quem segue pela Avenida Júlio Prestes, excesso de veículos nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem trânsito livre em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Carlão? Ok, Thaís, uma boa sexta para você. Ótima sexta, ótimo final de semana. Obrigado. Fiat Argo, mais estilo, conectividade e conforto. A sua vida pede um carro assim. Fiat Argo a partir de 74.990. Aproveite! No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E na decisão do vôlei feminino, não deu para as meninas do Brasil. A seleção feminina perdeu para a República Dominicana e ficou com a medalha de prata. Jogo difícil para as brasileiras e a República Dominicana acabou dominando a partida e conquistou a medalha de ouro. Placar final 3-0, parciais de 26-24, 25-16, 25-19. E agora, a expectativa fica por conta do desempenho do vôlei masculino. A partir do dia 30, começa os jogos de vôlei da categoria masculina. O Brasil, que se preparou aqui em Campinas, embarcou hoje de manhã para Santiago, no Chile. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Onze horas 23 minutos, hoje 27 de outubro de 2023. Fábio Scheibe, e amanhã, hein? Como está a preparação do Fortaleza? O embarque foi uma festa danada, o Vojvoda se emocionou. O Leão está aí completo para esta decisão contra a LDU? Sim, Carlão, o embarque realmente foi muito emocionante, muita gente no aeroporto lá de Fortaleza. E a Conmebol diz que cerca de 8 mil torcedores do Leão estarão em Punta del Este para acompanhar a partida entre Fortaleza e LDU amanhã, às 5 horas da tarde, valendo pela final da Sul-Americana, né? Fortaleza com time completo, sim. Muita gente, muitos torcedores estão por lá e muita gente também confiante no título do Fortaleza, que seria a maior glória do time, né? Do Leão do PC. E o Fortaleza que vai contar no ataque com o Marinho. O Marinho está de volta, assim como Guilherme e Lutero também completam o ataque do Fortaleza. O restante do time, João Ricardo é o goleiro, Tinga na lateral direita, histórico Tinga, que desde a Série C com o Leão, pode consolidar agora essa carreira no Leão do PC com um título tão importante. Brits, Titi e Bruno Pacheco na defesa. Caio Alexandre, bom Caio Alexandre, volante, Zé Wellison e Pochettino. Então, na frente, Guilherme, Marinho e Lutero. É o time completo, o Fortaleza se preparando já mais quase um mês para essa grande final e espera amanhã conquistar esse título, que seria uma forma muito legal para o futebol brasileiro, uma consolidação de um trabalho muito bem feito do presidente Marcelo Paz também. E Fortaleza, então, em busca dessa glória lá em Maldonado, ao lado de Punta del Este, no estádio Domingo Burgueño, lá no Uruguai. Já a LDU também conta com um bom time, um time experiente, que já foi campeão de Libertadores, campeão de Copa Sul-Americana também. E ela conta no ataque com o Paulo Guerreiro, o atacante peruano, que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo também. E Juan Julio também, que era do Santos, é a dupla de ataque dele à frente, Paulo Guerreiro e Juan Julio, equatoriano,
Vai ser um grande jogo, então, torcendo para o Leão do Pici conquistar esse título inédito do futebol brasileiro, um time nordestino conquistando pela primeira vez uma Copa Sul-Americana. Que coisa maravilhosa, né? O Fortaleza é um exemplo de superação, um exemplo de administração, já há algum tempo na Série A. Tem muito a ver com a chegada do Rogério Ceni lá em 2018, porém, uma diretoria nova, uma diretoria rejuvenescida, oxigenada, então são várias situações que colocam Fortaleza nesta situação. Lupe, você esteve lá em Fortaleza em 2018, né? Sim. Que era a Série B. Fortaleza tinha o Rogério Ceni, Gustavo, né? Ponte Preta e Fortaleza. Foi o time que subiu, né? Foi o time que subiu. Que coisa, que sensacional a história do Fortaleza, os últimos anos, a trajetória do Fortaleza até a final da Sul-Americana, e a gente espera que seja consolidada amanhã contra a LDU. Exemplo de administração, de como tirar um time da terceira divisão, porque o Fortaleza até pouco tempo atrás estava na Série C, 7 anos. E hoje é finalista da Copa Sul-Americana. Agora, o que eu queria pegar um gancho, Carlão, rapidamente, eu sei que a Europa League, a Liga dos Campeões, a Champions, né? Ela tem todo um charme, ela é uma das competições, a maior competição em termos de futebol, acho que só fica atrás da Copa do Mundo. Sim, sim. E lá o jogo é feito em uma cidade, um jogo único, a cidade é escolhida e aí os torcedores se deslocam até lá. A Conmebol trouxe isso pra cá há algum tempo, uma final única. Só que não é a nossa cultura, né? Não é a nossa cultura. Aí a gente pega um exemplo dessa decisão. Fortaleza e LDU. Eles vão jogar no Uruguai. Sabe qual a distância de Fortaleza até Maldonado? 4.916 quilômetros. Ou seja, o torcedor do Fortaleza, aquele que soa para pagar o sócio torcedor por mês, para comprar o ingresso, ele não tem condições de ir até Maldonado para ver o principal momento do time do coração. Então eu acho que assim, essa mensagem que eu tô passando é a minha opinião, não vai chegar até a Conmebol, mas a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa forma de torcer, e é muito mais emocionante, seria muito mais legal um jogo em Fortaleza e o outro em Quito. E aí o torcedor poderia acompanhar o jogo, viver a emoção de uma decisão de Copa Sul-Americana e depois, dependendo do que acontecesse no primeiro jogo, tentar viajar até Quito. Mas não, eles colocam o jogo... É claro que isso foi decidido antes, mas não faz o menor sentido para nossa cultura. Fora, eu vou ao encontro do que você diz, eu concordo nesta sua análise. Fora os problemas econômicos que a América do Sul ela passa, né? Aqui, infelizmente, não somos Europa, né? Não temos aí uma situação privilegiada como na Europa, que o cara tem dinheiro para se deslocar, que é um continente menor, né? Aqui outro dia o Fábio Scheib lembrou, porque estávamos quase aí mudando novamente a final da Libertadores no Rio de Janeiro, entre Fluminense e Boca Juniors. Poxa, quantas vezes essa mudança ela vem de 2019, né? De 2019 a 2023, o Fábio lembrou outro dia, acho que foram 3, 4 mudanças, sabe, na sede da decisão. Ainda contando aquela final River Plate e Boca Juniors contra Madrid também. Podemos colocar 5, né, vamos dizer. Então, eu concordo com você. Eu acho que algumas coisas do futebol europeu, eu acho que vale a pena a organização, né, os gramados, isso eu acho legal. Agora, essa coisa, Lupe, eu vou até além. Essa coisa de entrar junto, sabe? Essas decisões em um país. Eu também não sou muito partidário, não. Eu concordo com você. Eu acho que é um momento tão lindo, tão sublime da história do Fortaleza, como foi para o Goiás, como foi para a Ponte Preta, como foi para o Atlético Paranaense, né? Esses times de um segundo ou terceiro escalão do futebol brasileiro, que acho que eles mereciam uma decisão dessa dentro de suas respectivas casas, e o mesmo se aplica à LDU. Porém, esta modernização, no meu modo de entender, chata no futebol, mas fazer os torcedores da LDU sofrem do mesmo problema. Mesma coisa. 5 mil quilômetros também de Punta del Este. Esse jogo era para ser realizado no centenário, mas a Conmebol viu que não ia lotar, como da última vez entre Bragantino e Atlético Paranaense. Ficou até feio, né? Estádio inteiro vazio. E mudou para um estádio menor, que tem cerca de 20 mil pessoas. Não era nem a primeira opção para essa final. Deixa eu só fazer uma... Eu acho que eu devo ter falado errado, né? Porque eu falei sua, mas acho que soa, né? Eu falei que o sua. O André mandou mensagem aqui. Obrigado, Boa, viu, André? Valeu.
Mas realmente é complicado. A diferença, principalmente a parte econômica, Lupe, Fábio Chab, ouvintes. A parte econômica eu acho que tem muita interferência. O Fábio Chab falou 8 mil torcedores. Beleza. Põe esse jogo no Castelão. Então, sim. Pelo amor de Deus. Põe esse jogo no Castelão. 60 mil pessoas. Como foi Bragantino, né, e Atlético Paranaense. Imagine um jogo aqui em Bragança, por exemplo. Aqui em Bragança, ou então vai para o Pacaembu. Eu tenho certeza que a torcida do Bragantino iria comparecer. Então, essa coisa, eu ia usar uma palavra que nem existe, mas eu acho que eu vou entrar em dificuldade. Europeização, sei lá se é mais ou menos isso, mas essa coisa de copiar o europeu, em alguns sentidos, eu também não vejo muito sentido. 11h31, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Homerzinho, você fica à vontade para cortar. Dá tempo ou a gente vai para o Repórter CBN? Já vamos? Então, beleza. 11h31, vamos para o Repórter CBN. Na volta, o Lupe vem com participações e a gente vai para a capital paulista antes de aprofundarmos em Ponte Preta e Guarani. Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 27 de outubro de 2023. A população brasileira está cada vez mais velha e feminina, segundo o censo de 2022 do IBGE. A idade mediana da população subiu de 29 anos em 2010 para 35 em 2022. Já a parcela com idade mais avançada teve alta superior a 57%. A faixa etária de 65 anos corresponde a 7,4% do total de habitantes e chegou a 10,9%. Em termos absolutos, o número de pessoas subiu de 14 milhões para mais de 22 milhões em 12 anos. O balanço também revelou que o país tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. São 104 milhões e meio contra 98 milhões e meio. 15 ministérios não têm monitoramento por câmeras de segurança. Segundo dados obtidos pela CBN por meio da Lei de Acesso à Informação, 7 prédios na esplanada do Distrito Federal estão sem sistema de imagens. Uma das situações mais graves ocorre na pasta do meio ambiente, que desde 2020 funciona sem vigilância. Especialistas afirmam que o problema não é justificável, sobretudo depois dos ataques de 8 de janeiro. Os gestores podem ser investigados por improbidade e até punidos pelo Tribunal de Contas da União. Pelo menos 53 funcionários da ONU morreram em Gaza desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas no dia 7 de outubro. A Agência das Nações Unidas para Refugiados da Palestina informou que as pessoas mortas dedicaram a vida às comunidades que necessitavam de apoio. Segundo o órgão, um dos profissionais morreu enquanto pegava pão. Ele deixou 6 filhos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção Campinas, Swiss Park, Valinhos e Vinhedo. Você já pensou em morar no Parque Prado? O bairro é todo arborizado e muito bem planejado. É no Parque Prado que está o mais novo lançamento da Patriani em Campinas, ao lado do shopping e com uma reserva natural. Um prédio muito tecnológico, com fazenda solar e vaga para carro elétrico. Venha visitar os 2 lindos decorados e descubra as maravilhas do Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. É hora de aproveitar ofertas incríveis para sair com o seu Chevrolet Zero. Não perca essa oportunidade e compre a Tracker, o SUV mais vendido da Chevrolet, com toda a potência do motor turbo, tecnologia do Chevrolet MyLink e bônus de até R$8.000. É isso mesmo, até R$8.000 de bônus na troca pelo seu seminovo e taxa zero em 24 vezes. Vá agora para uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Vai que é sua, vestibulando. E quem vai, vai com tudo. Corpo descansado, boa hidratação, alimentação leve e roupas confortáveis. Fique ligado ao horário de chegada. Leia as questões com atenção. Mantenha o foco e confie no seu potencial. Lembre-se da caneta de corpo transparente.
Vai que é sua, vestibulando. Oferecimento. Oficina do Estudante. Aprova nas melhores universidades. Vai para Congonhas? Ao planejar uma viagem, nada melhor do que começar a sua jornada indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva, ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Reserve sua vaga pelo site estapar.com.br ou baixe agora mesmo o app Zul+, a plataforma digital da Estapar. Estacione no aeroporto de Congonhas com descontos especiais. Pacotes de até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Consulte condições no site ou no app. Aonde quer que você vá, Estapar. A Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Disponível também nas novas versões automáticas. A Ford Pro tem a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Acesse ford.com.br ou visite uma concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h37, o intervalo sempre bem humorado aqui da CBN Campinas. Você pode participar, 991869070. Antônio Lupe e a galera, Lupércio? A galera está online. Vamos mandar um abraço aqui para todo mundo que está participando. Sempre ele, o fã número 1 de Fábio Scheib, o Ademir Laditu. Quem mandou mensagem pra gente também foi o... Deixa eu pegar aqui, final do telefone 8912, Paulo Dias. Carlão, bom dia. Com relação à final única, o problema é que os times /clubes não são unidos. Aí Conmebol e CBF fazem o que quer. Não pensam muito no torcedor. É só ver o valor dos ingressos que alguns clubes estão cobrando. Quem mandou mensagem pra gente também foi a Júlia. Oi, tudo bem? Tudo, né, Júlia? O Paulo, lá do Dic 6, bom dia. Por que não tem mais o campeonato de aspirantes? Verdade, era muito legal, Acabou, né? O futebol moderno veio e tomou conta. Ô, Carlão. Oi. Ainda falando sobre o assunto de final única, você viu que a CBF ontem sugeriu a Conmebol de fazer a final da Libertadores 2024 nos Estados Unidos. Foi sugestão do presidente Edinaldo. Mais essa. Bom dia, Carlão, Fábio, onde quer que esteja. E o Vasco, que parece cachorro de madame, leva 2 lavadas na mesma semana. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa boa, legal. Essa daqui foi boa. Deixa eu mandar um abraço também aqui para quem tá mandando mensagem. Aspirante, torneio início. Legal. Quem mandou mensagem foi o Daniel. Valeu, Daniel, pela mensagem. Final do telefone 0945. Mandar um abraço também aqui pro... Quem mandou mensagem pra gente... Final do telefone 1466. E também para o final do telefone 0852, o Paulo César Moraes. Obrigado pela participação de todos. Tá certo, Antônio Lupe, 11h39. Vamos para São Paulo. Vinícius Moura. O gol de Joaquim de cabeça aos 3 minutos do primeiro tempo deu ao Santos confiança e um ambiente favorável na Vila Belmiro contra o penúltimo colocado, Coritiba. Era o cenário perfeito para uma resposta necessária após a goleada sofrida para o Internacional por 7-1. No entanto, um pênalti convertido por Robson aos 10 minutos deu para o Coxa o empate e para o Santos a apreensão. O Coritiba pouco se aproximou da área santista e aumentou seus cuidados defensivos a partir da expulsão de William Farias no fim do primeiro tempo. O Santos esbarrou na defesa do Coxa e em suas próprias limitações
para fazer valer a superioridade numérica, até que um escanteio curto no segundo tempo definiu o jogo. Soteldo entrou na área e buscou Marcos Leonardo em cruzamento. O centroavante cabeceou e deu números finais ao jogo. Santos 2, Coritiba 1. O Peixe sai da zona de rebaixamento. A equipe agora aparece na 16ª posição, a 2 pontos do time que abre o Z4, o Goiás. No domingo, o Santos enfrenta o Corinthians, que já se prepara para o duelo na Neoquímica Arena. Sem novos desfalques, fica a dúvida sobre a formação escolhida pelo técnico Mano Menezes, uma vez que o alvinegro chegou ao gol da vitória contra o Cuiabá com Gabriel Moscardo na vaga de Vera e Rojas no lugar de Renato Augusto. O Palmeiras faz nesta sexta-feira os ajustes finais antes da partida de sábado contra o Bahia no Allianz Parque, às 7h da noite. O alviverde vem de goleada, vitória por 5-0 contra o São Paulo. O volante palmeirense Zé Rafael está suspenso. Fabinho deve ser escalado como titular no meio-campo, ao lado de Richard Rios e Veiga. Derrotado no Choque Rei, o tricolor terá desfalques para tentar a recuperação contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O lateral direito Rafinha, expulso, terá que cumprir suspensão. Já Lucas Moura sofreu um estiramento na coxa e para por cerca de 3 semanas. Por outro lado, Pablo Maia fica à disposição depois de ter cumprido suspensão e Arboleda tem chances de retornar ao time após se recuperar de lesão. De São Paulo, Vinícius Moura. Boa, Vini, 11h41. Gente, eu vou falar um pouquinho do Santos. Que horror, não? Que horror a arbitragem, mais uma vez. Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro fraco, ruim, lá em Salvador, Vitória e Guarani. Teve um papel importante na vitória ou no triunfo do rubro-negro baiano. Que árbitro nível baixíssimo, meu caro Antônio Lupi. Tá louco? E você vê que o árbitro foi ruim quando o perdedor reclama e o vencedor reclama. Nossa, ou mãe. seja, um combo completo, né, do seu Wagner do Nascimento Magalhães, que deu um pênalti, desculpa a palavra, ridículo a favor do Coritiba e expulsou o William Faria de forma ridícula também. A sorte é que o Santos conseguiu vencer, porque, ó, suou bastante, viu? Suou. O importante foi a vitória, claro, lamentável a arbitragem, mas o Santos conseguiu vencer, teve um gol também discutível anulado do Marcos Leonardo, mas 2-1, uma vitória que dá uma sobrevida aí pro Peixe antes do clássico, Fábio Scheibe. E um golaço que seria do Marcos Leonardo, né? Ia ser um belo gol. Uma arbitragem muito confusa mesmo, mas o Santos vai respirando, né? Chega a 33 pontos, naquela meta de 45, faltam 12 e 27, seriam 4 vitórias em 9 jogos. Tem esse duelo complicado contra o Corinthians agora, mas é pensar a cada rodada o Santos tentando escapar depois do vexame do fim de semana, né? Rapidinho, hein? Marcos Leonardo merece seleção. É fera, é bom jogador. E olha, nesse time complicado do Santos... Um gol... Na minha opinião, ele estava em posição legal. Sim, na minha opinião. Sim. É, ridículo. Ali, naquilo ali, Scheibe, mesma linha, dá o gol. Pelo amor de Deus. Claro. Ai, cara, tá louco. Ó, a gente poderia estar falando mais da vitória do Santos e estamos... Sempre sonhei em falar isso, Lucas. Fala. Dando relevo à arbitragem complicada do seu Wagner Nascimento Magalhães. 11h43. Agora vamos pro nosso cantinho. Vamos falar de Ponte Preta e Guarani hoje, 9h30 da noite. Ponte Preta e Novo Horizontino. Ou melhor, o jogo é no Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino e Ponte Preta. E depois tem Guarani e Botafogo. Antônio Lupi e a macaca Lupécio. Precisa vencer ou vencer para não entrar na zona do rebaixamento. A situação da Ponte Preta é delicada na segunda divisão do futebol brasileiro. A macaca está uma posição acima do Z4 e se não conquistar os 3 pontos, corre o risco de entrar no Z4 dependendo do resultado da Chapecoense. Ontem, Fábio Scheibe vai falar melhor daqui a pouco, mas teve um resultado que foi bom, né? O empate entre ABC e Avaí, que causou o descenso, né, do ABC para a Série C do Campeonato Brasileiro, matematicamente, só que esse resultado do Avaí foi bom para a Ponte. O que não tem sido bom para a Ponte é o desempenho dela nas últimas partidas. São 8 jogos sem vitória e uma situação bem delicada. E o que precisa fazer para sair dessa situação? Leonaldi, volante da Ponte, responde. Bom, com trabalho para melhorar o desempenho, é só trabalhando, nos dedicando no dia a dia, e focar na próxima partida para fazer melhor que a anterior. Bom, a concentração é sempre a mesma.
sempre a mesma, entrar para buscar a vitória o tempo todo. E eu fico feliz de ter podido ajudar nesses jogos importantes para a Ponte. Bom, isso daí o João vem trabalhando muito com a gente durante os treinamentos, fazendo treinamento de ofensivo, né, buscando o gol a todo momento e confiar no trabalho que a gente vai sair vitorioso. Sim, eu estava jogando um pouquinho mais aberto, né, do que eu estava acostumado, e agora voltando por dentro eu consigo desenvolver melhor meu estilo de jogo, e o importante é ajudar a equipe. Esse é o Leonaldi, que deve ser confirmado no time titular da Ponte Preta. O técnico João Brigatti, ele não tem à disposição o Mailton. Recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo. Por outro lado, ele tem a volta do Gé, do Felipinho e também do Elvis. Desses 3 atletas, só o Elvis não vinha aparecendo no time titular. Portanto, o provável time da Ponte, provável, porque às vezes sempre tem uma surpresinha quando a escalação é divulgada. A provável formação da Ponte com Kaique França no gol, o Everton na lateral direita, na zaga tem o Edson e o Fábio Sanches, e na lateral esquerda o Arthur. Meio campo com o Felipinho, Felipe Amaral e Leonaldi. No ataque, Eliel, Gé e o Santiago, ou o Pablo Diego, quem sabe, pode aparecer no time da Ponte Preta, que, repito, precisa da vitória urgentemente. Será o 5º encontro entre Ponte Preta e Novo Horizontino. E jogando no Jorge Ismael de Biasi em 2023, a Ponte ainda não venceu. Perdeu na primeira fase da Série A2 e ficou no empate no primeiro jogo da decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. O técnico Eduardo Batista, que conhece muito bem a Ponte Preta, falou a respeito da semana de preparação e a importância desse jogo contra a Macaca. A ciência de um jogo que a gente tem um jogo decisivo para nós em casa, né? Se a gente quiser continuar brigando pelo acesso, nós temos que vencer, respeitando a equipe da Ponte Preta, é uma grande equipe, né? E já vai ser o 4º embate, né? Nós e Ponte Preta, né? São 2 times que se conhecem, né? São o 5º embate, né? O 5º embate, então são 2 times que se enfrentaram bastante, sempre foram jogos duros, né? Mas o Novo Horizontino, se quiser continuar brigando por uma vaga no G4, é um jogo de decisão, né? Os atletas estão conscientes disso. Acho que o espírito dessa semana foi montado assim, foi criado assim, e a gente espera fazer uma grande atuação, né? Uma grande atuação defensiva, mas principalmente ofensiva, né? Que a gente volte a ser positivo, fazer gols, né? E se Deus quiser, né, voltar a vencer, e eu acredito muito que uma vitória nos cola a gente no G4 de novo, e aí os próximos jogos são confrontos, né, e aí são outras finais, mas enfim, não adianta pensar nos outros. Esse ano, né, acho que a Ponte Preta talvez tenha sido o time mais falado aqui em Novo Horizonte, a gente estudou bastante, né, mesmo antes de começar a A2, nós sabíamos que o nosso principal rival era a Ponte Preta, e nós estudamos bastante. Embora a Ponte Preta tenha sofrido mudanças no seu comando, né, mas os atletas são praticamente os mesmos, o time é praticamente o mesmo, né, então a gente tem um conhecimento e a gente procurar tirar proveito disso. E a gente entender que do lado de lá é a mesma coisa, né, o time deles conhece bem, os atletas conhecem bem o nosso time, sabe o que é jogar aqui em Novo Horizonte, né, vieram aqui por 2 vezes, então exige um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção. De repente é uma semana para a gente criar um fato novo, criar uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque são equipes que já se conhecem bastante, né? E se a gente puder surpreender de alguma maneira e que isso sirva para a gente vencer, que seja. É decisão do lado de lá e decisão do lado de cá. É uma decisão na parte de cima, é decisão na parte de baixo. Resumindo esse jogo, é uma decisão para as 2 equipes, Carlão. Parada dura para Ponte, parada complicada. Este é o espírito que o Novo Horizontino encara o jogo, precisa realmente vencer para permanecer vivo na luta pelo acesso, e a Ponte permanecer viva na luta para escapar do rebaixamento. Muitas dificuldades, evidentemente um Novo Horizontino favorito, os números mostram isso, mas quem sabe, né? O sobrenatural de Almeida possa aparecer lá no gramado de Jorge Ismael de Biasi e a Ponte conquistar aí os 3 pontos. Novo Horizontino favorito, mas a Macaca vai tentar se superar aí para buscar
a vitória que seria fundamental para ela sair desta zona da confusão, como diz, né, como costuma dizer, aliás, o técnico Vanderlei Luxemburgo. 11h50, um rápido intervalo e daqui a pouco vamos dissecar o Guarani, brinco de ouro, Bugrão com um novo uniforme 3, Regis em campo. Vamos ver, o Bugre precisa da vitória para entrar no bloco dos 4 primeiros colocados. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. A Clínica Veterinária PUC-Vet estará no Pet Place, no Galeria Shopping, de 29 de setembro a 29 de outubro. Cadastre seu pet para microchipagem gratuita. Confira a programação. Acesse www.puctransocampinas.edu.br/PUC-Vet e saiba mais. É hora de aproveitar ofertas incríveis para sair com o seu Chevrolet Zero. Não perca essa oportunidade e compre a Tracker, o SUV mais vendido da Chevrolet, com toda a potência do motor turbo, tecnologia do Chevrolet MyLink e bônus de até R$8.000. É isso mesmo, até R$8.000 de bônus na troca pelo seu seminovo e taxa zero em 24 vezes. Vá agora para uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Onze horas 52 minutos, sexta-feira é dia de brinco de ouro pulsante, Antônio Lupe. O Guarani recebe o Botafogo às 9h30 da noite de uniforme novo, uniforme azul em comemoração, em alusão à Itália, né, que teve parte aí, alguns italianos participaram da fundação do Guarani. Ontem teve uma reunião do Conselho, o Conselho aprovou algumas pequenas mudanças, principalmente no símbolo, e o Guarani deve estrear esse uniforme hoje contra o Botafogo, 9h30 da noite. Além da estreia do novo uniforme, o Guarani precisa da vitória e vai utilizar uma formação diferente. Sem Bruninho, que foi vetado pelo departamento médico, o Regis começa no meio-campo. Outra novidade no meio-campo é a volta do Matheus Bueno, que cumpriu suspensão na última rodada. No ataque, a presença do Bruno José, que treinou normalmente sem limitação, Bruno Mendes, já que o Derek está com desconforto no joelho, fica no banco de reservas, e o João Vitor. Na zaga, sem novidades. Na direita, tem Diogo Matheus. Na esquerda tem Mike. Na zaga, Lucão e Alan Santos, que falou porque o jogo é uma final de Copa do Mundo para o Guarani. Quando você fala final de Copa do Mundo, é um termo da importância do jogo, né? Como você falou do passo a passo que é necessário, quarta, semifinal e final. Então a gente fala que esse jogo é final de Copa do Mundo porque ganhando nos dá a possibilidade de encostar mais na frente, e ganhando do próximo vamos chegando mais próximo do nosso objetivo, que a gente sabe que um revés vai fazer a gente remar muito mais, vai fazer a gente precisar fora de casa, né, de um esforço maior, e o que a gente não quer, a gente tem trabalhado muito sobre isso, é chegar no último jogo necessitando de uma vitória fora de casa contra um time Atlético Goianiense. E faz uma boa campanha, por isso o Guarani quer resolver a sua vida antes da última rodada. Por isso é decisão contra o Pantera da Mogiana. E como vinha esse Botafogo, eu fui atrás do setorista do Pantera, Luiz Augusto, lá da CBN Ribeirão, que traz todos os detalhes do tricolor da Ribeirânia.
Fala, Lupe, bom dia para você, para os amigos da CBN Campinas, falando aqui sobre o Botafogo. O time já está concentrado aí na cidade. Logo mais na noite desta sexta-feira tem o clássico entre Botafogo e Guarani. E foi uma semana tranquila de trabalho para o técnico Marcelo Chamusca, que vinha convivendo com a pressão. Afinal de contas, estava agora numa sequência mais recente de 4 jogos sem vitórias. Sequência essa que acabou na última rodada com a vitória por 2-0 diante do Novo Horizontino. Um dos destaques dessa última partida foi o goleiro Matheus Albino, com grandes defesas. Foram 9 no total, que fizeram com que o camisa 1 do Botafogo recebesse notas altas em plataformas que medem estatísticas das competições. Por exemplo, no 365 Scores, ele recebeu nota 10. No SofaScore, a nota dele foi 9,7. E o jogador falou sobre a expectativa para o jogo de logo mais no Brinco de Ouro da Princesa. Não tenho dúvida que o jogo do Guarani vai ser um jogo difícil também, né? Estão brigando lá em cima, com certeza vão querer a vitória. Vão jogar em casa, mas a gente tem que ter a postura de ir firme novamente, espírito, de guerrear, de batalhar, de ganhar as divididas, fazer uma grande partida. E caso eu precise ser acionado, tentar fazer o meu melhor e ajudar a equipe, como na última partida. Para pegar o bugre, Marcelo Chamusca não vai mudar a escalação do Botafogo em relação à última partida, vai manter a mesma formação, com Matheus Albino, os 3 zagueiros, Erickson, Diogo Silva e Márcio Silva, o ala pela direita é o Tássio, o ala pela esquerda o Patrick Bray. Aí no meio de campo tem Tarek, Guilherme Madruga e Ivonei. À frente no ataque, Osman e Toró. O lateral Jean Vitor, com uma lesão na coxa direita, segue vetado pelo departamento médico e está fora. O zagueiro Luiz Felipe cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição, mas apenas como opção no banco de reservas. E o próprio Marcelo Chamusca vai poder dirigir o time novamente. Ele tinha sido expulso há 2 rodadas e ficou de fora na última partida. Agora vai poder trabalhar na área técnica no Brinco de Ouro da Princesa. Na 12ª colocação da Série B, com 43 pontos, o Botafogo não tem grandes objetivos na competição, apenas terminar o torneio entre os 10 primeiros. Então é isso, essas foram as informações do Botafogo. Um grande abraço para você, Lupe, e para todos aí na CBN Campinas. Valeu, Luiz, trazendo todos os detalhes, esmiuçando a equipe do Botafogo, que hoje enfrenta o Guarani, 9h30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa. É decisão para o Bugre, que precisa da vitória, que entra no G4. E aí depois vai secar o Juventude, que no domingo encara o Vitória no Barradão. E aliás é um jogo em que o Vitória tem todas as possibilidades, porque pode sacramentar realmente o acesso à Série A. Por isso, uma vitória hoje do Bugre sobre o Botafogo, meu Deus do céu, vai ter uma importância gigantesca. Lupe, Fábio Chaib, torcedor do Guarani, o futebol ele apresenta cada situação, cada roteiro. Não sei não se não é a noite do Regis, viu? Ele passa por um 2023 complicado, fora de campo, dentro de campo também, não conseguiu render, não fez boas partidas, mesmo sendo um cara ativo dentro do grupo, a gente percebe o Regis, a liderança que ele tem, mesmo no banco de reservas, mas nas falas dentro do vestiário, é um cara importante, é uma referência. E quem sabe hoje não pode ser a noite do camisa 78. O Guarani pode se aproveitar também deste conforto que o Botafogo vive dentro da competição. O Botafogo não tem possibilidades de acesso, muito menos possibilidades de cair. Então vem tranquilo. É claro que o jogador quer mostrar, ou por uma renovação com o próprio Botafogo, de repente uma transferência, né, vai jogar com afinco, mas o Guarani tem tudo aí para consolidar um resultado positivo. Bruno Mendes, hoje é um jogo que se encaixa para o Bruno. Fora de casa nem tanto, porque o Guarani é um time de contra-ataque, é um time de velocidade. Reativo. E o Bruno Mendes é um jogador mais lentão, mais paradão, em compensação em relação ao Derek, ele tem, né, uma capacidade de finalização importantíssima e hoje ele pode brocar, como a gente fala na gira do futebol. Bruno José também. Então a gente espera que o Guarani faça um bom jogo, tenha força mental, qualidade técnica para, quem sabe, consolidar aí um bom resultado, um bom nível de atuação e dormir aí, passar um fim de semana gostoso no bloco dos 4 primeiros colocados.
Deixa eu mandar só um abraço aqui pro Luan Amaral, que é lá da Boa, CBN Luan. Ribeirão, tá acompanhando O até Luan porque... que fez aquela pergunta lendária, né? A pergunta lendária foi ele mesmo que fez. Inesquecível, Luan. Inesquecível. Como esquecer aquela pergunta que ele fez? Luan Amaral vai comentar o jogo lá pela CBN Ribeirão, tá Boa. pegando todos os detalhes aqui do Guarani, até porque isso é importante, né? Mandar um abraço também aqui para o Carlos, que mandou mensagem e responde essa aqui, ó. Lá de Hortolândia, o Geraldo. Bom dia, só por curiosidade. Vai. Algum time já fez mais de 100 pontos em um campeonato? Acho que o Cruzeiro 2003 fez. O Cruzeiro do Alex. Mas eram 24 times. Né, Isso, boa, Fábio Chaib. Espero que o Eliel tenha ouvido essa, que o Cruzeiro do Alex fez mais de 100 pontos, né? Meio-dia, tem mais um pouquinho, Valmirzinho? Tem participação aí, Lupe? Ou um Carlão. abraço? Ah, então aí, vamos lá, Fabião. O Lupe acho que vai comentar isso na semana também, mas o Júlio Nascimento trouxe uma informação aqui, a gente estava conversando aqui pro WhatsApp. O Paulistão do ano que vem vai ser, o Conselho Arbitral tá marcado para o dia 16 de novembro, com o regulamento, com o sorteio dos grupos. Mas já estão divididos os potes. O Guarani está no pote C e a Ponte Preta está no pote D. Com isso, os dois times podem ficar no mesmo grupo, mas esse regulamento da federação não permite o cruzamento entre equipes do mesmo grupo. Então, ano que vem, podemos não ter um derby na primeira divisão do Paulista, somente caso os dois times se classifiquem para as quartas de final, caso caiam no mesmo grupo. Né? Beleza, Fábio Chaib, ótima informação. Meio-dia, 1 minuto, Lupe até o Arena às 4 da tarde, sob a batuta de Eliel Almeida. Conto com você também, Fábio Chaib. Até lá, abraço! Valeu! Valeu! Repórter CBN.